Ei, você mesmo que está olhando aí na tela, eu sei que você está procurando resolução de exercícios envolvendo espelhos e lentes para a prova da UERJ. Tenho certeza que este assunto aparecerá em sua prova novamente. Então, caso não saiba a teoria, assista os links referentes a ela que estão nos comentários. Tenho certeza que você vai ser aprovado. Fala galera, tudo bem? Professor Miranda na área. Se você chegou até aqui nesse vídeo e fará a próxima prova na UERJ, seu problema para resolver as questões de física será resolvido. Neste vídeo, você aprenderá a resolver qualquer tipo de questão envolvendo espelhos e lentes nesta prova da UERJ, tirando uma excelente nota no exame. Chega de enrolação, bora lá? Então, primeira questão. Em uma aula de ótica geométrica, um professor posiciona um lápis de 50 centímetros de um espelho plano e a 40 centímetros de uma lente convergente de distância focal igual a 30, conforme representa o esquema abaixo. Entre as primeiras imagens conjugadas pelo espelho plano e pela lente convergente, observa-se uma distância de em centímetros igual a... Primeira coisa, galera, você tem que perceber que nós temos um espelho e uma lente. Meu pai, isso é muito difícil, espelho e lente. Não é não. Por que não é? A parada aqui nessa questão é o seguinte. Se você está tratando de um espelho plano, a distância do espelho ao objeto é a mesma do espelho à imagem. Então, vamos supor que a imagem é formada aqui. Essa distância aqui ela tem que ser a mesma do que a do espelho ao objeto. Então aqui vale 50 centímetros. Isso aí. Metade do problema resolvido. Agora a outra metade é o seguinte. Eu tenho que perceber onde que é formada a imagem na lente. A lente, no caso, é uma lente o que é? Ela é uma lente convergente, porque ela está com a seta para fora. Vamos supor que a imagem é formada aqui, ó. Só que tem um porém. Eu não sei quanto vale isso aqui. E não é a mesma distância. Então aqui eu vou chamar a distância do objeto, no caso do espelho, a imagem. Vou chamar de espelhinha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que aplicar a equação de Gauss. Como? Se liga aqui, ó. Então, galera, aqui vou ter que aplicar a equação de Gauss. O que significa a equação de Gauss? Ela significa o seguinte. Você calcula ela como 1 sobre a distância focal, que é a mesma distância do espelho, no caso do objeto, né? Do espelho ao foco, na verdade. Que é igual a 1 sobre a distância do espelho ao objeto, que eu vou chamar 1 sobre P, mais 1 sobre a distância do espelho à imagem, que eu vou chamá-lo de P'. Tudo bem? Então, vou ter que calcular isso para achar esse P' aqui. Vamos fazer isso então? Então, vem comigo. Repara que eu vou fazer o seguinte. 1 sobre a distância focal. Quanto vale a distância focal? A distância focal vale 30 centímetros, né? Se ele quer a distância em centímetros, então não converto unidade nenhuma. 30 centímetros. Então, 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre a distância do... No caso da lente em relação ao objeto, ó, 40 centímetros. Então, 1 sobre 40 mais 1 sobre a distância dele à imagem, que eu vou chamá-la de P'. Ponto. Agora eu vou isolar esse 1 sobre P'. Isolando esse 1 sobre P' vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre P', que é igual a 1 sobre 30. Esse mais 1 sobre 40 vai para o outro lado trocando sinal. Menos 1 sobre 40. Ah, professor, mas eu vou fazer MMC. Cara, não precisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por 4 e aqui em cima e embaixo por 3, para deixar ambos os caras no mesmo denominador, né? Ambos os caras ali, para podermos evitar aplicar, no caso, MMC e perder tempo. Então, eu vou multiplicar por 4 em cima. Para não alterar a igualdade, eu multiplico por 4 embaixo. Aqui eu vou multiplicar por 3 em cima. Para não alterar a igualdade, eu vou multiplicar por 3 embaixo. Então, tendo isso aqui em vista, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 1 sobre P', que é igual a 1 vezes 4, 4. 30 vezes 4, 120, né? Menos 1 vezes 3, 3. 40 vezes 3, 120. Agora,
isso aqui vai ficar o quê? Vou repetir 1 sobre P', que por enquanto não dá para fazer nada ainda, que vai ser igual a, repito o denominador, que no caso aqui vale 120, 4 menos 3 vale 1. Agora a jogada é a seguinte, agora a jogada é eu pegar, multiplicar cruzado, né? Que vai ficar o quê? P' vezes 1, P', que é igual a 120 vezes 1, 120. Então vale 120 centímetros. Ah, mas o gabarito está errado, não tem 120. Não está errado não. Por quê? Ele quer o quê? Ele quer a distância D. A distância D vai ser a distância da imagem desse espelho aqui até a distância da imagem desse espelho aqui. Isso que é a distância D. Então você vai ter que somar todo mundo aqui. Então como é que eu vou calcular isso ali? Vamos fechar a questão com chave de ouro. A distância D será igual a 50 centímetros mais aquele segundo que é 50 centímetros mais aquele terceiro que é 40 centímetros mais esse último aqui, ó, que nós vimos que é 120 centímetros. Somando isso aqui, galera, vai dar o seguinte: 50 mais 50, 100. 100 mais 40, 140. Mais 120 vai dar o quê? Mais 100, 240. Mais 20, 260. Então, a distância aqui vai valer 260 centímetros. Sabendo disso, nós podemos afirmar que o gabarito dessa questão é letra D. Vamos agora para a próxima questão. Uma lente convergente conjuga uma imagem cuja altura é 3 vezes maior que a do objeto, certo? Posicionado entre seu centro óptico e seu foco principal. Esse objeto se encontra a 12 centímetros de distância do centro óptico da lente. A distância focal da lente em centímetros corresponde a... Essa aqui é um tipo de questão que você vai ter que desenhar essa lente. Primeira coisa, se a altura é 3 vezes maior que o objeto, ele tem mudança ali. Então, se ele tem mudança, está se tratando de uma lente convergente. Então, vamos fazer o desenho dessa lente aqui. Então, lembrando, né, as partes importantes: centro, foco, né, que eu vou chamar de F', e aqui C'. Ponto. Agora, qual é a jogada aqui, galera? Eu vou botar o objeto em algum canto aqui, né? Ele fala que o objeto encontra 12 centímetros de distância do centro óptico da lente. Opa, se é 12 centímetros de distância do centro óptico, ele está para lá ou está para cá? Você ainda não sabe afirmar. Você sabe, mas você sabe que tem uma distância. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, bem antes, né? Eu vou colocar aqui o objeto. Correto? Então, sabendo disso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o objeto aqui, né? E ele quer a distância focal da lente, que é, no caso, essa distância aqui. Ou seja, ele quer o F, né? Só que tem um porém. Se ele quer o F, eu vou já anotar as informações que é importante. O F vai valer 12 centímetros, né? Ele fala que a lente convergente conjuga a imagem cuja altura da imagem é igual a 3 vezes maior que o objeto. Então, 3 vezes o objeto. Então, a jogada aqui é a seguinte: eu vou ter que lembrar de duas expressões que são importantíssimas para você trabalhar nessa questão. A primeira é a lei de Gauss, que nós vimos na questão anterior também, que é 1 sobre a distância focal igual 1 sobre a distância do espelho ao objeto P, mais 1 sobre a distância do espelho à imagem P'. E nós temos uma outra também, que é o aumento linear transversal, galera, que é o seguinte: a altura da imagem dividido
pela altura do objeto é igual a menos a distância do espelho à imagem, que é P', no caso da lente, né? Dividido pela distância da lente ao objeto, que é o P. Tudo bem? Pelo fato de se tratar de uma lente convergente, a imagem vai variar dependendo de onde você colocar o objeto, né? Então a jogada vai ser a seguinte: a jogada vai ser imagem, que vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes o objeto, então vou colocar aqui 3O, dividido pelo objeto, que é O, que é igual a menos o P', que você não tem ainda, dividido pelo P. O P nesse caso vale o quê? Vale 12 centímetros. Então, dividido por 12. Qual é a jogada que eu vou fazer aqui? Repara que, ó, aqui está em evidência, então eu cancelo aqui. Então, aqui vai ficar só 3, né? Então, vai ficar menos P', que é igual a 12 vezes 3, que vai dar 36. Agora, eu vou pegar e vou multiplicar em ambos os lados. Menos 1 aqui. Menos 1 aqui, né? Então, vai ficar P, no caso P', igual a menos 36, né? Centímetros. Toda vez que o P' for menor que 0, eu já consigo ver de cara que se trata de uma imagem invertida, né? Então, tudo bem. Achei o P', mas é isso que eu quero? Não. Eu quero a distância focal. Eu tenho P, eu achei o P' nessa expressão, agora é só aplicar em Gauss que eu consigo encontrar a distância focal. Então aqui vai ficar o quê? 1 sobre F igual a 1 sobre P. O P vale o quê? O P vale 12, né? Então 1 sobre 12 mais 1 sobre P'. O P' no caso vale quem? P' vale menos 36. Eu vou colocar menos 1 sobre 36, que é mais vantajoso, né? Então, menos 1 sobre 36. Acabou? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 3, galera, em cima e embaixo, para botar o mesmo denominador aqui. Tudo bem? Então, fazendo isso aqui, vai ficar da seguinte maneira. 1 sobre F, que é igual a 1 vezes 3, que vai dar 3, sobre 12 vezes 3, que vai dar 36, menos 1 sobre 36. Só isso? Só isso. Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar, vindo aqui para cima, vai ficar 1 sobre F. Agora, eu vou pegar e igualar, vou repetir o denominador, que é 36. 3 menos 1, 2. E agora? Agora eu vou pegar e vou multiplicar cruzado, né? Que é uma proporção. Multiplicando cruzado vai ficar o quê? 2 vezes F. 2F, que é igual a 36 vezes 1, 36. Agora, isolando F, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 36 sobre 2. Ou seja, F vai valer 36 por 2, que vai dar 18. 18 o quê? 18 centímetros. Esse é o, no caso, a distância focal. Então, sabendo disso, a única opção que se enquadra aqui é a letra C, certo? Você chegou aqui? Maravilha! Isso significa que nosso conteúdo lhe ajudou e causou uma transformação na sua forma de resolver questões, abordando o assunto. Então, se caso tenha gostado mesmo, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Quer aprender ainda mais? Assine a nossa plataforma UERJ, cujo link está nos comentários. Vamos para cima!